Boa noite. Começamos aqui o Sem Tabus, convidando você para não dormir, ficar com a gente, para que esse programa seja bem gostoso com sua companhia. E queremos, como eu digo, ser boa companhia para você também. Hoje nós vamos falar sobre carências. E quem não tem carências? Mas tem gente que adoece demais nas suas carências. Tem gente que não avança para resolver as suas pendências emocionais. Tem gente que está em sofrimento porque não se dão conta de que são carentes e deixam outras pessoas se aproveitarem das suas debilidades, das suas fraquezas e se apropriam até da sua identidade, de quem ela é, de quem você é. Vamos conversar sobre isso? Tem tantas mulheres carentes, tem tanta gente em relacionamentos muito, mas muito doentios. Tem homens carentes também, viu? Muito mocinho aí do outro lado que pensa, carência é coisa de mulher. Não, é coisa de ser humano, é coisa de gente que deixou lacunas abertas, questões pendentes desde a sua meninice ou até mesmo desde a vida intrauterina. Estuda sobre isso para você ver. A vida da gente não começa desde o dia que a gente se entende por gente. Já ouviu isso? É desde que eu me entendo por gente. Mas quem dera se fosse só quando nós nos entendêssemos como gente. É muito antes. Então, todos nós temos uma janelinha aberta para a carência, mas a gente precisa fechá-la para a carência e abri-la para a vida plena. Então fica aqui com a gente no programa de hoje, tá bom? Queremos que você fique e pode perguntar, mandar suas questões, falar com a gente nas nossas redes sociais, na nossa página no Facebook também. Convido você a se inscrever no nosso canal no YouTube, tem muitos programas lá. Fica com a gente aprende. Tem tanta gente que diz, olha, eu aprendo muito com Sem Tabus. E isso para a gente é uma alegria enorme. Vamos lá? Minha convidada de hoje volta aqui para falar de carência afetiva. Bem-vinda, Juliana Nascimento, tudo bem? Tudo ótimo, eu que agradeço, fico muito feliz de estar aqui de volta. Obrigada. Para falar de um assunto tão delicado. Principalmente porque você já esteve no lugar de uma mulher muito carente que sofreu muito. Então vamos lá contar um pouco da sua história para saber a partir de que momento você começa a mudar essa história. A dependência emocional foi um nome novo para mim, né? Eu o conheci e falei, eu já tive isso. Antes você não sabia, né? Eu não sabia o nome disso, mas eu já passei por isso. E eu comecei a redescobrir a minha história, né? Então comecei a resgatar aonde foi que essa carência absurda entrou, né? Porque a gente não adianta olhar só o sintoma, a gente precisa olhar a causa. Então, as pessoas sempre vão chegar com um sintoma, a gente precisa saber por que está apresentando aquele sintoma, né? Uma dor de cabeça sempre diz que algo não está bem, às vezes não é a cabeça, né? Às vezes é o intestino, às vezes é o estômago. Exato. E aí eu fui buscar essa história de carência, de ausência de identidade ou de identidade deturpada. E aí eu fui descobrir que eu tinha vindo num contexto onde a minha mãe tinha me rejeitado, desde a minha concepção, né? Desde o dia que ela ficou sabendo que eu estava grávida, fui rejeitada por ela, pelo meu pai. Cresci uma criança já sentindo essa ausência de afeto, porque parece que não, mas o nosso espírito, que já é vivo, grava tudo aquilo que a nossa mãe passa pra gente, né? E eu gravei essa informação sem querer. Ou seja, a sua mente capta aquela rejeição, a sua mente guarda aquele sentimento. Mas eu sempre pergunto, quando eu ouço uma filha ou um filho dizendo que foi rejeitado, etc, etc, essa história já se resolveu com seus pais? Sim, graças a Deus a gente teve um processo de reconciliação. E eles reconheceram que realmente não queriam você? Sim, eu fui saber disso com 28 anos de idade. A minha mãe confessou isso para mim com 28 anos de idade, mas com 7 anos de idade eu ouvi uma voz dizendo para mim, os seus pais tentaram te matar, os seus pais não queriam você. E dos 7 até uns 13, 14, fui muito revoltada. Tive explosões de revolta, de briga, de violência, de brigar na escola mesmo, de brigar com os irmãos. Isso é sempre um alerta, né? Toda vez que isso acontece, meu filho está extrapolando todos os limites. É uma forma de pedir ajuda, né? Teu filho está pedindo ajuda, ele está querendo dizer, olha, eu estou aqui, eu preciso de atenção, eu preciso de amor e eu não estou encontrando. Então, eu começo, de alguma forma, a chamar a tua atenção. Então, eu tive esse cenário, eu tive esse comportamento mesmo sem saber que era isso que eu precisava. E aí, o perigo vem na adolescência. Porque na adolescência, você descobre
outros alguém que pode te dar atenção, que não são os pais. Então eu passei uma vida buscando aceitação, amor e aprovação nos namorados. Então eu achava que sempre um deles ia me proteger, um deles ia me amar, um deles ia completar, né, toda essa carência que eu tinha, mas quando você não está completa por dentro, nada que é externo consegue te completar. Então, você vai mudando só a droga, mas o vício continua, né? Quando a gente não resolve essas questões que ficaram lá atrás, só muda a droga, mas a pessoa continua sendo uma viciada. E foi isso que aconteceu comigo. Eu tive alguns relacionamentos na minha vida e depois de entender o que era dependência emocional, eu vi que em todos eles eu era dependente, porque eu sempre era extremamente ciumenta, eu sempre queria a pessoa só para mim, ela sempre virava a minha fonte para tudo, eu me afastava de todo mundo e meu foco era nela. Eu sempre pegava os gostos, os costumes, a personalidade, eu não tinha uma identidade formada a ponto de, se eu namorasse um roqueiro, eu virava roqueira. Se eu namorasse um cara do sertanejo, eu virava um cara do sertanejo. Mas isso era inconsciente. Eu queria só ser aceita por ele. E por conta disso eu começava a entrar naquele universo. E eu percebi que eu não tinha identidade. A minha identidade, ela era oca, porque ela era sempre ocupada pelo que alguém era, né? E hoje a gente tem esse nome bonitinho chamado dependência emocional, porque eu falo que é um nome bonitinho para um pecado chamado idolatria. Mas se a gente não entender, se a gente não olhar para os nossos relacionamentos, né? Se a gente não olhar para aquele olhar relacional de Jesus para as relações, a gente não consegue entender que o que a gente está buscando, só Ele pode nos dar. Então foi uma vida de relacionamentos frustrados, de relacionamentos abusivos, porque você fica tão passivo, você fica tão dependente daquela pessoa que tudo que ela faz, você aceita. Então você começa a aceitar coisas que, em hipótese alguma na sua vida, você aceitaria. Eu passei por violência, não só a violência física, mas a violência psicológica, a ponto de eu estourar numa depressão, né? Porque aí você vai maquiando a dor aqui, maquiando a dor ali, não resolve as coisas desde lá de trás, uma hora estoura a depressão, que aí é também um sintoma. As pessoas à tua volta percebiam? Quem acompanhou esse processo de tanto sofrimento? Você é uma menina trabalhando, de repente, e tanta coisa acontecendo, de repente chega uma depressão, se instala uma depressão. As pessoas diziam o quê? O que elas percebiam? Eu sempre tive um gênio muito forte e sempre parecia muito bem resolvida. E uma das coisas são essas máscaras que a gente carrega. Parecia ser alguém bem resolvido, parecia ser alguém que não precisava de tanto cuidado assim, porque uma das características de quem se sente rejeitado é a rebelião. Por que a rebelião? Porque eu tenho medo que você me machuque. Então, antes que você me machuque, eu já te machuco. Antes que você me machuque, eu já crio uma fortaleza em torno de mim. Antes que você tente, de alguma forma, ultrapassar isso para chegar dentro de mim, eu já coloco uma barreira perto de você. Então, você fala, não, a Juliana não precisa de ajuda. Eu tentei conversar com ela, tá tudo bem. Então, eu tinha essa postura, né? E como eu trabalhava muito, vivia na correria, as pessoas olhavam e achavam que estava tudo bem. Eu nunca abri para minha família essas decepções. Eu nunca abri para minha família o que eu estava passando, eu já morava sozinha, né, nessa época quando a depressão realmente estourou e ninguém sabia o que estava acontecendo à minha volta, eu não dava esse tipo de abertura. E uma das características do dependente emocional é que ele realmente se isola com a pessoa. Ele se isola, o mundo dela vira ela e a pessoa, eles crescem para dentro de si, eles se conectam e se estagnam, porque ninguém cresce para fora mais, você não se relaciona com as pessoas, como que você vai crescer? Então, você fica naquele mundo, e aí todos os amigos vão se afastando, porque você corta, é inconsciente, mas você corta. Ah, não, ele, tipo assim, ele não vai querer ir, não, na verdade é você que não quer. Entendeu? Você quer a pessoa só para você. Então, as pessoas vão se afastando, porque as pessoas respeitam, né? Elas vão se afastando. E aí, quando você se vê no problema, você vê que você está sozinho e que foi você que criou essa fortaleza longe de todo mundo. Então, o meu comportamento, ele foi muito típico de um dependente emocional mesmo. Eu isolei todo mundo que poderia, de alguma forma, interferir e a minha vida era ele e o que ele quisesse, a hora que ele quisesse. Um dia, que pela graça de Deus mesmo, porque eu estava longe do Senhor, num relacionamento totalmente doentio,
eu tive 2 minutos de sanidade. E eu vi que eu estava aceitando coisas que eu jamais tinha aceitado na minha vida. E aí, nesse minuto de sanidade, eu tomei a postura de terminar, né? Porque quando você se pega num relacionamento dependente, você precisa saber que vai doer, mas vai doer para o seu bem. Vai doer para que você seja livre. E aí, eu decidi terminar. De uma hora para outra, eu rompi. E aí, eu fiquei mal. Mas nesse ficar mal, eu fui buscar na fonte. Né, no único que poderia saciar minha sede. E aí ele começou a reconstruir da forma que ele vê. E aí ele me mostrou, você não sabe quem é você. Você vive sempre uma segunda pessoa, você não sabe quem é você. Vem cá, eu preciso te contar quem você é. E aí é nele que a gente entende essa identidade, entende que toda carência que nós seres humanos temos, eu tenho, você tem, todos nós temos, nascemos com essa carência relacional, por quê? Porque ele é um Deus relacional. Ele veio para se relacionar conosco. E ele nos disse que teríamos amigos mais chegados que um irmão. Ele nos disse que era melhor serem 2 do que 1. Então, ele nos criou para o relacionamento, mas um relacionamento que entende que em primeiro lugar é ele. E aí eu tive que entender isso. E doeu um pouquinho, não é tão fácil assim. Viver anos acostumada de uma forma, você tem que entrar na dependência. Você tem que entregar, inclusive, aquilo que você acredita nas mãos dele. E dá para a gente dividir esse processo em fases? Assim, essa foi a sua primeira fase. Primeiro, você caiu no fundo do poço, doente, mas foi um sofrimento prolongado. Sim. Alguns anos em sofrimento. E esse sofrimento, porém, não era distinguido, você não tinha noção do que você estava vivendo em termos de ser um adoecimento, talvez você levasse aquilo como sendo, é assim mesmo. Eu sou uma mulher que tem um relacionamento difícil, eu tenho um namorado que é difícil, mas a gente se ama. Não tinha momentos em que você se confundia e pensava assim, não, isso é amor, amar é assim mesmo? Né? Eu sempre acreditei que era amor. Eu nunca desacreditei que era amor. Eu sempre achei que era amor e todas as loucuras que eu fazia, eu achava que eram lindas. Que eram provas de amor, inclusive. Nunca achava que eu estava fora da casinha ou que tinha alguma coisa errada comigo. Só que eu descobri nesse tempo que eu fiquei doente o quanto eu colocava a culpa no outro e não olhava para dentro de mim. A culpa era sempre do outro, o outro que sempre fez errado, eu sempre estou reagindo a algo ruim que fizeram comigo. E a minha culpa? E o que eu faço? E como eu reajo com as coisas que acontecem comigo? E olhar para dentro da gente é um dos exercícios mais difíceis que a gente faz. Porque a gente começa a olhar e começa a ver que a gente não é tão boazinha assim. A gente não é tão inocente assim. Tiveram momentos que sim, a gente deixou as pessoas pisarem em nós. Tiveram momentos sim que nós fomos manipuladoras. Tiveram momentos sim que nós agimos com maldade. E olhar para tudo isso é muito desagradável. E dói muito. Teve dias que o Senhor quis falar coisas comigo que eu falei, hoje não, por favor, me dá um tempo. Eu não estou conseguindo lidar com tudo isso. Porque quando você se vê doente, para você ter uma ideia, eu acho que eu fiquei uns 8 meses em depressão, sem pedir ajuda de ninguém. Porque o orgulho, né, não é só uma tristeza e já vai passar, eu já passei por isso antes, vou atravessar de novo, tá tudo bem. Esse não querer se enxergar a sua real situação, faz com que você resista à ajuda, você resista ao tratamento. Você resiste ao confessar as vossas culpas uns aos outros e através da oração vós sereis curados, né? Porque o perdão, ele é vertical, mas a cura, ele é na horizontal. E quando você se fecha, você não deixa ninguém vir te ajudar. É assim, eu estou morrendo afogada, mas ninguém me salva. Então, eu estava nesse estágio, eu piorei muito por não ter buscado ajuda no primeiro momento, porque se eu tivesse buscado ajuda logo que eu detectei que as coisas não estavam bem, eu teria atravessado essa fase de uma forma mais tranquila. Mas quem percebe? Né? E aí, como você está fechado em você mesmo, você não consegue ver nada ao seu redor. Só quando a coisa fica assim fora do comum, que você já não consegue mais levantar da cama, é que você fala, nossa... Mas e o que acontecia? Vocês brigavam muito, vocês discutiam, vocês se agrediam? O que acontecia nesse relacionamento que fez você cair tão baixo e só depois acordar? O que era? Ele em primeiro lugar, ele era um dependente químico. E ele tinha um pouco de esquizofrenia e ele era muito infiel. Então,
no começo do relacionamento, eu peguei algumas coisas e isso fez com que eu criasse um mecanismo de sempre estar averiguando o que ele estava fazendo, que se transformou num toque, né? Num transtorno obsessivo compulsivo. Então, eu vivia com a preocupação do que ia acontecer, com a ansiedade do que ia acontecer, porque eu achava que a qualquer momento ele poderia me deixar. Às vezes estava tudo bem na cabeça dele, só que na minha, a qualquer momento ele poderia me deixar. E o que eu faço para esse cara não me deixar? O que eu faço para ele ficar comigo e não me largar de jeito nenhum? Então, era um mecanismo que foi ativado na minha mente, que era um círculo de manipulação. E ele muitas vezes agressivo, muitas vezes transtornado, às vezes porque ficou não sei quantos dias sem usar droga e ficava pior do que estava antes. Então, esse cenário que não tende a melhorar, isso é um alerta, porque o doente, muitas vezes ele acha que mesmo doente ele vai conseguir ajudar o outro. Não vai. Uma pessoa doente, ela sempre acaba te adoecendo de alguma forma, se você está num contexto onde a tua única ajuda é a força do teu braço. Quando você não tem a ajuda de Jesus para te tirar dessa situação e curar você e a pessoa, só vai piorar. E foi só piorando. Então, primeiro foram as discussões extremas, as gritarias e, por último, foi a agressão física. Na agressão física, eu achei que eu ia sair fora de vez. Mas aí sempre o agressor, ele tem um surto de arrependimento depois. E aquilo faz você acreditar que a pessoa mudou, mas ninguém muda do dia para a noite sem ter um encontro com Jesus. Né? Não é, eu virei bonzinho do dia para a noite. E aí isso foi só piorando. E um dia eu tenho certeza que foi o Senhor que me deu essa sanidade de 2 minutos para eu enxergar e falar, eu vou sair. Só que eu saí e não sabia o que fazer. E não é só o romper, é o que a gente faz depois que a gente rompe com isso. Olha nós, aqui outra vez, recomeçando o nosso Sem Tabus, continuando a conversa sobre carência afetiva. E sabe que essa é uma questão que é muito da mulher, né? Muitas mulheres estão em relacionamentos terríveis, terríveis, e elas chamam esse sentimento que as deixam presas nisso de amor. Apanham, são humilhadas, abusadas, elas sabem que estão numa situação deplorável, mas elas simplesmente dizem que amam. Há homens também nesta situação, mas as mulheres ainda mais. E então fazer esse programa aqui no Sem Tabus é dizer a você que vive uma experiência difícil de um relacionamento muito abusivo, que você preste atenção. E lembrando o que a Juliana disse antes de irmos para o intervalo, quando ela disse que uma pessoa doente vai ter muita dificuldade de ajudar a outra, serão dois. E esses dois permanecerão cada vez mais num abismo após o outro, perdendo a identidade, a vida, a dignidade, a espiritualidade zera. Então presta atenção, não confunde as coisas. Amor é de outro nível. Amor deixa você enxergar. Amor deixa você perceber. Ainda que você resolva, mas com dignidade, com coragem, com entendimento, a lidar, permanecendo ou saindo disso nesta situação, permanecendo o que eu digo, permanecendo não deixando o outro, não abandonando o outro, mas também sem se abandonar. O problema é que tem muita gente que entra numa relação e se abandona. E esse é um dos sinais mais significativos. Você, ao contar a sua história, me faz ver uma menina que se abandonou, que chamava aquilo de amor e se não era amor para você, você teria caído fora. Mas como para você era amor, você permanece. Mas havia um abandono, você não se olhava, você não se via com valor. Sei também que provavelmente em algum momento você possa ter pensado, mas eu mereço este. Este é para mim, se eu estou com ele, sabe esse tipo de eu mereço esse sofrimento, eu mereço isto ou aquilo? Então, sem tabus, vamos falar sobre isso, vamos encarar isso. E depois você pode olhar no seu espelho e, sem tabus também, rasgar a verdade diante de você mesma, diante de você mesmo, tá? Vamos juntos aqui aprendendo, sabendo mais a partir sobre o que é carência afetiva. E então, você disse antes de irmos para o intervalo sobre, uma hora você reconheceu, mas agora veio a outra fase, que não basta só saber que está numa relação abusiva, precisa saber o que fazer. E o que se faz? Qual o próximo passo? Primeiro passo é você ser franco com você mesmo. Você precisa ser sincero com você
e com a pessoa. Esse relacionamento nos faz mal. E romper. Não tem como você abandonar a droga e continuar usando doses dela todos os dias. Então eu rompi. A gente precisa saber que depois vem esse processo de abstinência, né? Que vai sofrer. E você começar a olhar para dentro de você. Porque se você não resolver as coisas dentro de você, as coisas do passado, as coisas da infância, aquilo que te trouxe esse buraco afetivo, o próximo relacionamento vai ser, você só vai trocar a sua droga, mas você não vai estar resolvido, você não vai estar feliz com você mesmo. Porque você precisa estar pleno, completo em Deus para querer ter um relacionamento com alguém. E aí eu fui olhar para dentro de mim e as coisas que eu vi não eram muito legais. Porque era uma mistura de todo mundo que passou pela minha vida, mas eu não era capaz de responder sozinha do que eu gostava. O que você gosta, Juliana? O que você é? E era um vazio existencial. E isso fica pautado na idolatria. Por quê? Quando você tem uma dependência emocional, parece que não é pecado, mas é. Por quê? Porque eu coloco alguém no lugar de Deus na minha vida. E quando eu sentei pela primeira vez com uma psicóloga cristã, ela olhou para minha cara e falou: Juliana, o seu namorado é o seu ídolo. Você colocou ele no lugar de Deus. Eu ri da cara dela. Falei: isso nada a ver. E eu comecei a questionar o Senhor. E ele é muito doce, né? Ele explica pra gente na forma que a gente entende. E eu falava: você é muito egoísta. Como assim só pode amar você? Só tem que ser você. Eu posso gostar de você também, gostar do que mais eu quiser. E aí ele falou pra mim: pois bem, você vai, encontra o homem da sua vida e você começa a namorar com ele. Você vai querer que ele tenha mais uma namorada? E eu falei: não, tem que ser só eu. Ele falou: da mesma forma. Eu preciso estar em primeiro lugar. Eu vou te dar todas as coisas, mas eu preciso primeiro estar sentado no trono do seu coração. Eu preciso primeiro que o seu primeiro relacionamento seja comigo. E o dependente emocional, o relacionamento dele está sempre focado numa pessoa. Ele busca todas as fontes que ele precisa em uma pessoa. E aí ele me falou muito do exemplo da mulher samaritana, que a Bíblia fala que ela tinha 5 maridos e o dela atual também não era dela. O que era essa mulher senão alguém que estava em busca de alguém que suprisse a sua carência? Ela era alguém em busca de amor. E ninguém entra numa dependência emocional porque eu quero ser doente. As pessoas estão em busca de amor. Inclusive, essa doença, ela acha que é um amor. Eu sou uma mulher que ama demais. Eu sofro porque eu amo demais. Não, você não se ama. Você peca contra Deus porque você não ama em primeiro lugar. Você peca contra você mesmo porque você não se ama. E você peca uma terceira vez ainda porque você coloca alguém no lugar do Senhor. Então, esse eu amo demais precisa ser avaliado. E eu fui ver que eu não amava demais, eu era doente demais. E é difícil entender isso. Eu demorei muito tempo para aceitar que eu estava doente. Não, eu estou doente. Eu preciso me tratar. Eu preciso agora olhar para as minhas feridas e começar a liberar perdão para tudo aquilo que me fizeram. Tiveram ex-namorados que estavam guardados debaixo de 7 chaves dentro de mim ainda com eu não te perdoo. E quando a gente não perdoa, a gente toma o veneno querendo que o outro morra. Os verdugos têm direito legal de nos atormentar. Então, eu tive que começar a desprender essas coisas da minha vida, entender o perdão para com o outro, entender o perdão para consigo mesmo. Muitas mulheres não se perdoam por ter passado por um relacionamento tão abusivo e não ter reagido. Depois a pessoa ainda a abandona e ela fica com todo aquele déficit para cuidar. Então, perdoar o outro, se perdoar e reaprender. Reaprender eu acho que é mais difícil. Você foi para terapia, que é Também. ótimo, não é? Você foi para terapia. Veja, o contexto aqui é de um diálogo cristão em torno da fé, em torno da crença de um Deus que supre as nossas necessidades, de um Jesus que quer ocupar o primeiro lugar no coração da gente. E quando ele fica enciumado por termos outros nesse lugar, não é porque ele tem um ego deste tamanho e ele quer só para si, é que ele diz assim: se colocar outro no lugar que é meu, porque ele é criador, eu criatura, aí no meu coração ele põe um altar. Se neste altar eu ponho outro em vez do meu criador, ele sabe que vai dar errado, vai dar ruim nessa história. Ele sabe, porque é assim, fez
e sabe como funciona, sabe como conduz, sabe como ama, sabe como... Ele que sabe. Aí a gente vai lá e põe um homem no centro da nossa existência. Ou vai lá e põe uma mulher no centro da existência e tal. E aí não tem lugar para Deus. Assim como outras vezes nós estamos com esse altar vazio e também somos levados ou podemos cair na tentação de pôr deuses com D minúsculo nesse coração, que são vários casamentos, como a Juliana lembrava, da mulher samaritana, vários casamentos, traindo aqui, traindo acolá, amante aqui, amante acolá, e buscando uma coisa que é que esse coração está vazio, xoxinho. E a gente precisa cuidar disso. E é muito bom te ouvir falar e assim contar de um modo muito prático, e eu tenho certeza, enquanto você está falando, eu estou aqui pensando, eu sei que tem gente se identificando, eu sei que tem gente se vendo nisso, e eu quero que ao fim do programa, sabendo mais da Juliana, você diga, se ela pôde, eu pude. Se ela conseguiu, eu consegui. Se ela conseguiu deixar que esse coração fosse tomado pelo Espírito, então eu vou deixar também, né? E é assim que acontece, vai deixando e vai acontecendo. Ju. E aí eu entrei nesse processo, eu fiz terapia sim, principalmente no começo foi muito importante para que eu me conhecesse, porque quando você está cego, sua visão está tapada, você é idólatra, a Bíblia diz que você fica semelhante àquilo que você idolatra. Você fica cego, você fica surdo, alguém tem que te guiar, alguém tem que mostrar para você o que está acontecendo ao teu redor que você não está entendendo. E eu fui redescobrindo isso, tentando entender o que aconteceu comigo, por que eu tinha certas reações, quem é a Juliana, o que a Juliana pensa sobre ela mesma. E aí eu descobri que as coisas que eu pensava sobre mim eram as piores. E eu não só pensava, como eu verbalizava. Então eu chegava na frente do espelho e falava, tá vendo, você é uma burra, olha o que você fez com você. E eu me xingava e falava, você tem que morrer, tá vendo, você tem que morrer. Sério? Eu tinha uma briga, chegava na frente do espelho e verbalizava tudo isso. E no mundo espiritual, a palavra, a gente sabe o poder que tem. E ou a gente vai dar matéria-prima para os anjos trabalharem a nosso favor, ou a gente vai dar matéria-prima para os adversários trabalharem a nosso favor. E eu só dava matéria-prima para o diabo trabalhar. Então, eu falava coisas horríveis a meu respeito. Horríveis mesmo, das piores que você imaginasse. Eu via, um varredor de rua e falava, eu não sirvo mais nem para ser um varredor de rua. Eu, não que seja o trabalho dele seja desgratificante ou qualquer outra coisa, mas eu não me via nem Nem trabalho... limpando a rua. Nada, nada. De tão ruim que era, de tanto que ficou deformada a minha identidade, tão ruim eram os pensamentos que eu tinha ao meu respeito. E aí eu tive que entender que os pensamentos dele ao meu respeito são pensamentos de paz e não de mal. Eu tive que começar a entender o que ele pensa ao meu respeito. Então, com a palavra de Deus... Sim, não foi ninguém com a mão na minha cabeça, não foi ninguém no meio da multidão, não. Eu peguei a palavra de Deus e comecei a declará-la na minha vida. Então, além de todo o apoio que eu tive, eu resolvi lutar. Eu falei, eu não vou deixar mais isso me vencer. Então, mesmo vendo um zumbi no espelho, primeiro eu comecei a me policiar para não falar mais mal de mim mesma, porque eu falava muito mal de mim. E depois eu comecei a me policiar para falar coisas boas a meu respeito. Então, comecei a pegar na palavra tudo aquilo que diz que eu sou, e tudo aquilo que diz que eu vou ser, e comecei a declarar isso na minha vida. Então, comecei a pegar a palavra e dizer que eu era mais que vencedora, que nenhuma condenação havia em mim, porque eu estava em Cristo Jesus, que as minhas mãos eram abençoadas, que onde eu colocasse os meus pés seria abençoado, e comecei a declarar isso todos os dias. Eu fiz uma lista, assim, gigantesca, e comecei a declarar a palavra na minha vida, mesmo sem ver nada acontecendo. Olhando para o espelho, vendo a mesma pessoa que tinha deixado de se cuidar, que não fazia mais foto, não ia mais para academia, não tratava mais o cabelo, nem a pele, nada. Do mesmo jeito, eu comecei a lutar e comecei a declarar. E a nossa mente, ela é feita de uma massa moldável. É por isso que o Criador, né, com um manual perfeito, ele nos diz para sermos transformados através da renovação da nossa mente, que só vem através da palavra de Deus. Então, como ela é uma massa moldável, ela pode ser moldada para o mal e para o bem. Qual que era o meu alimento? Ruim. A minha vida era só olhar as redes sociais e morrer de inveja ainda que os outros estavam felizes e eu não. Ou seja, eu me alimentava só de porcaria, só do que a televisão traz para dentro de casa. E, de repente, eu comecei a mudar, comecei a me alimentar da palavra, comecei a declarar a palavra na minha vida. Foi uma guerra gigantesca na minha mente,
Mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais penetrante que uma espada de 2 gumes, que penetra entre a alma e o espírito. Juntas e medulas, aonde o remédio não pode ir, o psicólogo não pode ir, a palavra de Deus vai e transforma. E ele começou a transformar a minha mente. Se a mente é moldável, se ele já sabia que minha mente podia ser transformada, eu vou transformar minha mente através da palavra de Deus. E eu comecei a fazer esse exercício sem crer no resultado que ele ia dar. Como um desafio mesmo. E foi, assim, assustador. Depois de 1 ano e meio que eu comecei esse processo, eu já começava a ouvir as primeiras meninas doentes. E, assim, o que o Senhor fez na minha vida dependeu muito de eu me dispor, abrir mão do eu creio que o relacionamento é assim, eu creio que amor é assim, eu creio que é assim que eu tenho que amar. Me desprender de tudo aquilo que eu conhecia para reaprender com ele e lutar na palavra de Deus. É impressionante como a palavra de Deus pode mudar e transformar tudo aquilo que foi danificado na nossa mente. E teve um dia que você começou a se perceber diferente ou alguém te avisou? Você foi vendo essa transformação aos pouquinhos e você já não se xingava mais? Como você foi se acompanhando nesse processo? Eu comecei a querer viver. Eu acho que essa foi a primeira coisa que eu percebi. Porque todos os dias que eu acordava, eu amaldiçoava a Deus por ele não ter me matado. Você podia ter me matado já. Por que eu acordei mais um dia? Eu queria ter morrido. E aí, de repente, eu comecei a querer olhar para o futuro. Eu comecei a querer viver e comecei a querer fazer planos, coisas novas. Tipo, eu posso conhecer algo novo, eu posso viver de novo, né? Porque ele é a vida, né? A vida em nós. E aí eu comecei a querer viver. Mas é lógico que no primeiro momento eu não percebi que eu queria viver. Eu só percebi que eu não tinha mais vontade de morrer. Eu não acordava mais amaldiçoando. Isso é um processo, mas as pessoas começam a perceber no seu rosto, né? As pessoas chegam e falam, nossa, você já mudou? E você fala, não mudou nada ainda, né? Mas as pessoas começam a perceber. Mas esse lance de querer a vida, de querer viver e não mais ficar desejando a morte, pensando no pós-morte, pensando como vai ser o meu enterro. Porque fica uma coisa tão sombria, tão escura, que tudo gira em torno disso. Parece que a morte é o evento mais importante da sua vida, quando a vida é o evento mais importante na própria vida. E aí, de repente, eu vi que eu queria viver. E eu comecei a agradecer a Deus pela vida. Comecei a ter uma atitude de gratidão. Comecei a acordar todos os dias agradecendo. Deus, obrigada pela minha vida. Porque se eu estou viva ainda, o Senhor tem algum propósito. E não interessa o que eu vou fazer, mas só o fato de saber que o Senhor me escolheu e me preservou de tudo que eu passei. Poderia ter morrido. O Senhor me preservou, me guardou. Eu preciso agradecer. E essa atitude, ela muda muita coisa na nossa vida. Agradecer. E aí você se vê uma nova mulher e se tornando um braço de apoio para muitas outras, para muitas pessoas que viviam ou estão vivendo em situação de risco de cair onde você caiu. E isso também é um fator de ajuda muito importante para que você se mantenha mais preservada, mais guardada de quem sabe cair, voltar e cair. Porque, claro, nós sabemos que uma vez quem foi viciado, quem foi adoecido, se não permanece, a própria palavra de Jesus diz que tem que permanecer nele para dar bons frutos, tem que estar nele, não basta uma vez, tem que permanecer. Você hoje permanece e nessa permanência em Cristo, você também está servindo e isso é remédio também, né? E eu não tinha a empatia, eu não conseguia me colocar no lugar das pessoas. Eu era muito orgulhosa, eu não me compadecia com a dor de ninguém. Então, se uma pessoa chegasse para mim e falasse, eu tenho depressão, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu sou dependente emocional, eu olhar para a cara dela e falar, problema seu, não tenho nada a ver com isso. Mas a doença me trouxe esse espírito misericordioso, esse olhar para o outro com compaixão. Eu paro por tudo bem, vamos lá, vamos ouvir, vamos entender. Eu consigo olhar e falar, eu sei do que você está falando, eu passei por isso. E eu consigo entender a dor da pessoa e me compadecer daquilo que ela está sentindo e saber que assim, não, ela não está louca, não, ela não está me contando uma mentira. Realmente acontece, muda, a gente tem tremelique, sua frio, tem pânico. Acontece, é real. Mas olha aqui, eu estava assim, Jesus pode transformar.
E vamos lá, sem tabus hoje falando sobre dependência emocional. E agora, presta atenção, nós vamos falar sobre dependência emocional pode desencadear transtornos da sua sexualidade, porque é um transtorno emocional, mexe com sua sexualidade. E a Juliana me disse que pode alguém até envolver-se homossexualmente, mas a raiz dessa homossexualidade pode estar na carência afetiva. Me explica mais. A dependência emocional, ela pode nascer numa amizade. Eu posso ser dependente de uma amiga minha. Isso não necessariamente inclui pessoas de sexos opostos. Então, eu já peguei casos de meninas que em momento nenhum passou pela cabeça delas que elas entrariam num relacionamento homossexual. Mas a carência, o buraco gigantesco que ela tinha começou a ser começou a ser preenchido por uma amiga que estava sempre protegendo, sempre ouvindo. E mulher, principalmente, não tem muito essa restrição de contato, né? Homem tem um pouco mais, mulher não tem tanto. Então, de repente, aquela amizade começou a ficar tão gostosa, né? Aquele carinho começou a ficar tão necessário que quando elas se viram, elas estavam dentro de um relacionamento homossexual já. Mas alguma vez você teve desejo? Não. Eu fui parar lá dentro por conta do amor que eu sinto por essa pessoa. E muitas pessoas que eu sento para conversar e eu pergunto, como que é a tua relação? Você está nesse relacionamento homossexual ou um relacionamento lésbico, por quê? É por conta do sexo? Não, é por conta do amor. Eu amo ele. E você percebe que é uma carência afetiva. Então, eu encontrei alguém que preencheu esse meu buraco de carências e por ter preenchido, eu não quis mais que ele saísse daqui. E eu fui me fechando cada vez mais com essa pessoa e daqui a pouco eu estou me relacionando sexualmente com ela. Então isso é muito perigoso, porque muitas meninas e meninos não acham que vão entrar num relacionamento homossexual, mas começa a ficar tão prazerosa a companhia daquela pessoa, tão fundamental. Eu preciso tanto dela para tudo que em algum momento isso se confunde e isso se funde e vira um relacionamento homossexual. Eu vejo principalmente nas mulheres que os relacionamentos com outras mulheres vieram por conta de amor. Eu preciso de amor. E encontrei nessa mulher, então vou seguir com ela. E muitas vezes dentro da igreja. Olha, faz total sentido. Total, especialmente para as mulheres mesmo. Mas os homens também, como eu disse lá no começo do programa, também têm suas carências. Todos nós, todo ser humano sai do Éden com suas carências, né? E isso é uma coisa que a gente precisa atentar. Vale fazer a pergunta, ei, você está nesse relacionamento homossexual? Ou nessa relação tão próxima, que pode desencadear, o sentimento é tão forte, o desejo é tão forte, que você não saiba distinguir se o que está em questão tem a ver com você ter uma identidade homossexual ou você está entrando, assumindo uma identidade homossexual por um quê de carência enorme, no caso é um C de carência, mas eu queria um quê, esse quê que te leva a tomar essa decisão é mesmo ser homossexual. Fala-se tanto em homossexualidade hoje e aqui no Sem Tabus eu tenho dado tempo para falar de homossexualidade, mas muito, não é o assunto do momento? Não tem se falado tanto, não tem se apregoado tanto a homossexualidade como sendo um benefício, um direito, e direito é todos nós precisamos saber que é direito de cada um ser o que é, fazer o que quer, muito bem. Mas também é direito e é dever de todos nós, como amigos, como irmãos, como pessoas próximas, interessadas no seu bem-estar, que você vá bem e, indo bem, compreenda o que está fora do lugar no seu coração. E essa pode ser uma questão que você talvez nunca tenha levado em consideração, nunca tenha parado para pensar. Parado para pensar. O lugar onde você está hoje, nesse relacionamento hétero bem abusivo, bem ruim, bem destruidor, você vive correndo atrás desse homem, atrás dessa mulher, se humilhando, perdendo sua dignidade. Todo mundo está dizendo, acorda, presta atenção, você corre risco até de vida. Você corre risco. E você não enxerga, não entende. A gente está perguntando para você, você sabe por que você está nessa situação? Isso pode ser doença,
E causada pelo quê? Uma doença tem uma causa. Vamos lá na causa. E você que está vivendo um relacionamento homossexual, disseram para você que você nasceu assim, que você é assim, que é bom assim. E por que essa angústia aí? E por que esse mal-estar aí? E por que essa infelicidade aí? Tem coisa errada. Tem coisa errada porque esse relacionamento, mesmo sendo homossexual, você tendo assumido essa homossexualidade, responde, você é verdadeiramente satisfeito, feliz, pleno, plena? Ah, tá. Considere. Faça perguntas para você mesmo, tá bom? Juliana, e o que mais? E aí, quando a gente pega esses casos, a gente precisa entender primeiro esse contexto. Como que chegou nesse relacionamento? E aí, normalmente, você consegue identificar essas carências que normalmente vieram da infância e reavaliar, reelaborar esse trauma. E aí, muitas vezes, a pessoa consegue já de cara enxergar. Realmente, eu entrei aqui para saciar essa minha carência. Existe um buraco dentro de mim que precisa ser preenchido. E eu achei que essa era a pessoa. Eu achei que esse era o relacionamento. Como está muito ligado com carência, com o que eu acho que é amor, com o que eu acho que é paixão, com o que eu acho que é para o resto da vida, muitas vezes isso se confunde de uma forma que para você trazer a pessoa para a realidade, você precisa mostrar. Olha o tamanho do buraco que está dentro de você. Você está ligado a alguém, esperando que alguém seja a fonte. E só Jesus pode ser a tua fonte. Então, eu estou bebendo de uma água que uma hora vai acabar. Eu estou bebendo de uma água que é falha. Porque as pessoas sempre vão errar. E aí, cada erro dessa pessoa, o outro quer se matar. Porque ele acha que tem que ser tudo perfeito. Ele cria um mundo ilusório. Então, quando eu trago a luz da palavra, quando eu mostro que isso é uma idolatria, que isso não é amor... Porque quando a gente lê lá em Coríntios o que é em amor, o amor não se soberbece, não arde em ciúmes, o amor não ufana. Então, quando eu trago o que é o amor, na essência dele, e pergunto, você está vivendo isso? É isso que acontece no teu relacionamento? Aí a pessoa começa a ver as máscaras dela caindo, porque na dependência emocional, os relacionamentos são baseados em manipulação. Que é outro pecadinho que a gente não quer dar um nome, mas é manipulação. E manipulação mexe com sentimentos, com energias. Quando eu faço esse tipo de manipulação, eu estou fazendo o mesmo que um pecado de feitiçaria. Então, eu preciso olhar o pecado como um pecado. E você tinha falado antes que, por exemplo, você viveu um tempo de rebeldia, de rebelião. E a palavra de Deus diz que o pecado da rebelião é uma espécie de feitiçaria, ou seja, compara-se a um feitiço, uma manipulação maligna na vida humana. Olha só que coisa, faz todo sentido. É uma rebelião e uma incredulidade, porque você acha que você dá conta daquela área e que Deus não é suficiente para ela. Então, você encontra muitas dessas características nessas pessoas. E aí eu faço a pergunta, vamos parar de manipular? Porque se você para de manipular e o outro está preso a você por conta disso, eu sei, porque eu fiz muito isso. Eu sei o que é você vir de um programa já pensando no que você vai falar para o outro ficar preso a você e estar com você no dia seguinte. Vamos parar de manipular? Vamos parar de fazer com que a pessoa fique presa a você? Porque se você deixar ela livre, ela vai perceber. Porque muitas vezes a pessoa também não percebe que ela está sendo manipulada. E na grande maioria das vezes, os dois são dependentes. Um é dependente desse mais forte, que parece ser mais forte, mas o outro também precisa o tempo todo de ter alguém mais fraco para estar ali em volta. Então, junta a corda e a caçamba e você precisa, um dos dois precisa soltar. E aí, vamos parar de manipular para ter essa atenção toda em você? Vamos agora, toda vez que você pensar em criar algum programa para aprender essa pessoa, vamos conversar com Jesus? Vamos partir para o outro lado? E aí começa a se soltar. E aí ela vê que sim, a pessoa está presa a ela, mas por manipulação. Tem gente que prende a outra até através de dívidas. Faz empréstimos com a pessoa, compra, sabe que o relacionamento não dá certo, compra apartamento, que é para ter a pessoa sempre presa. Então você precisa mostrar isso para ela. E ela precisa reconhecer, sim, estou doente, sim, faço de tudo para essa pessoa se manter presa a mim, mas agora eu quero me agarrar com Jesus, com aquele que nunca vai me deixar e ele vai me preencher. Então, é um exercício de olhar para dentro de si, de reconhecer as nossas falhas, reconhecer as nossas manipulações. Não é gostoso, não é agradável. E Juliana, sabe-se perfeitamente que muitos usam
sexo para manipular. Sim. Tem mulheres que usam o sexo para manipular um homem, para tê-lo como objeto. E ela se expõe a ser um objeto, se dispõe a ser um objeto também sexual. Por isso que às vezes eu questiono o nosso jeito de ser mulher hoje, tão vulgarizado, tão objetificado, e com a nossa permissão. A indústria da cerveja, a indústria da lingerie, a indústria da pornografia, a indústria disso e daquilo usa a mulher como... Essa é uma situação. As propagandas de bebidas, de carro, de qualquer coisa, usa a mulher como coisa sensual para ser atraente. Está aí. Aí, de outro lado, nós vamos dizer assim, mas nós precisamos nos libertar disso e seremos o que nós quisermos. Aí, quando eu olho para as mulheres que querem ser o que elas dizem que querem ser, elas estão se colocando na mesma situação. Elas não têm nada de diferenciação em sua vida que me faça descrer que elas estão sendo industrializadas. Industrializaram a mulher por pacote. A roupa que elas usam, o tamanho da roupa, a cor da roupa, o jeito da roupa, a sexualização da mulher na mão de quem vende. Mas nós também nos colocamos nisso e tem você aí, outra ali, num relacionamento, manipulando esse casamento, manipulando esse namoro, que se é o casamento, eu ainda vou dizer assim, tá dentro do casamento, coitada, tá dando o que ela pode de força, de energia, de coragem para manter. Agora, no namoro, num relacionamento que não é um compromisso, mas ela tá lá, fazendo sexo de todos os jeitos, de todas as maneiras para prender o indivíduo. E ela diz assim, ele me ama. Não, ele gosta de fazer sexo com você, tá, querida? Não é que tem amor, não. São coisas bem distintas. Tem mulher que vai ficar grávida. Ih, tô grávida, ele não vai me deixar, porque eu tô grávida. Você tá doida, isso é loucura. Mas nesse tempo pós-modernos ainda tem mulheres fazendo da gravidez um vínculo. É loucura. E por aí vai, por aí vai. E a gente vai vendo gente se entregando, adoecidas mentalmente, emocionalmente, o corpo doente, porque não se percebem como ser humano. Eu gosto muito quando você fala da identidade, ter identidade, saber que você é alguém com esta pessoa ou sem esta pessoa. Se esta pessoa te faz mal, você vai ser mais gente sem ele do que com ele ou com ela, no caso, a pessoa. Você vai ser mais gente tendo a sua própria dignidade, a dignidade restaurada. Quando é que a gente perde dignidade? Quando a gente não tem valor próprio, não tem cuidado próprio, não se vê no lugar na vida sem aquele outro manipulando, fazendo acontecer sobre você e você se perdendo, sendo uma perdida na vida. Não tem trabalho, não tem estudo, porque tem mulher que deixa de estudar, tem mulher que deixa de trabalhar, tem mulher que deixa de ir ao médico. Enterra todos os Enterra sonhos. tudo e ela fica com a cabecinha de fora assim, mas eu amo, mas... E não ama não, amiga, sai daí, amigo, faz isso não. Menina, não é que o programa está acabando e eu quero saber o que mais você tem para entregar? Esse é um assunto que dá para falar muito, né? Muita Mas coisa. uma coisa que eu posso garantir, em Deus, existe uma vida maravilhosa pós-dependência A emocional. Juliana de hoje é uma Juliana feliz, realizada. Completa em Deus. De verdade? De verdade. Se eu perguntar para os teus amigos, para tua mãe, para o teu pai, verdade. teu noivo, eles vão dizer, a Juliana é feliz? Eu aprendi a ser feliz e apreciar minha companhia. Eu não sabia o que era ficar sozinha e ser feliz sozinha. Hoje eu gosto tanto desses momentos que às vezes eu me retiro para ficar sozinha, para estudar, para ficar eu comigo mesma. Mas eu não sabia o que era isso, eu precisava sempre de uma muleta, precisava sempre de alguém. Mas aí você não se idolatra não, né? Porque antigamente Não. você idolatrava alguém. Não. Você não está dizendo que aprendeu, que reverteu e agora eu me basto. Não, não é isso, mas é saber que assim, eu posso ser feliz com Deus e posso gostar de mim mesma a ponto da minha companhia ser agradável. Porque Até antes porque não era. Deus está aí, até porque Deus está aí. Antes não era, porque eu não me amava. Então agora eu consigo olhar as coisas de uma forma a ponto de falar assim, para eu estar com essa pessoa, realmente precisa valer a pena, precisa ser de Deus, porque Deus na minha vida é algo que me completa, é algo que me faz feliz, é algo que faz com que eu possa colocar esse amor para fora.
e alcançar outras pessoas. Então precisa ser de Deus, precisa ser alguém completo, precisa ser alguém que aprendeu a depender dele, alguém que se ama, porque quando duas pessoas se amam, estão completas em Deus, elas conseguem se unir para um propósito, mas quando uma está vazia e a outra está meia boca, elas vão tentar se completar e ninguém vai ficar com nada. Mas para isso acontecer, isso precisa ficar muito claro. Eu precisei abrir mão de muita coisa que eu acreditei a vida inteira. Eu fui confrontada em diversas áreas, várias vezes. Muitas vezes não gostei do que eu ouvi, não gostei do que eu vi em mim mesma, mas eu me submeti para que o Senhor pudesse trabalhar. Então, existe, depois da dependência emocional, que você abre aquela portinha, você sai e fecha, existe uma vida maravilhosa. Existe uma vida plena em Deus, onde você vai se descobrir. Por que Ele te criou assim? Por que desde pequeno você já saía e comandava os seus amiguinhos? Porque Ele te criou para a liderança. Por que desde pequeno você já saía e começava a desenhar? Porque Ele te criou para as artes, é isso que Ele te criou. Você começa a se descobrir nele. Ele começa a te mostrar até talentos manuais que Ele te deu e que você nem lembrava mais. E aí, quando você começa a entrar nessa plenitude de entender, se entender, voltar à origem, né? Se entender com o Criador, Ele pode completar todas as outras coisas. E aí você percebe que você pode ter outros relacionamentos, amizades que estavam ali o tempo todo e você não via, família. E aí os seus relacionamentos vão sendo curados. Que ótimo. É assim, curados. Mas tem algo mais que nós queremos registrar no programa de hoje para você. Encontro pessoas automutiladas psicologicamente e presas amargamente a um sentimento que insistem em chamar de amor. Claro que o amor pede entrega, mas não nos obriga a perder nossa individualidade. Claro que o amor tem suas exigências, mas ele nunca escraviza. Ao contrário disto, o amor faz bem, cuida, dá asas, faz viver. Amor não vicia, não escraviza, não humilha e não abandona. Como está escrito, o amor não se comporta de forma inconveniente. Cuidado para não confundir amor com vício. Estaria você amando ou viciado, viciada em alguém? Fim de Sem Tabus, mas que não tenha fim esse nosso carinho, nossa relação aqui no Sem Tabus. Obrigada por hoje. Obrigada, Juliana. Eu que agradeço. Muito bom recebê-la e ouvi-la. Muito bom estar aqui também. Obrigada. Até o próximo. A gente se encontra aqui no Sem Tabus. Te desejo uma excelente noite, juízo e seja feliz. Até o próximo.